a Jesus e a Francisco de Paulo. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu de chamar-nos à conta? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios delitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Muito bem. Então, minha gente, vamos começar. Né? Boa noite, meus irmãos, a todos que ainda não dei, né? Sejam bem-vindos à Casa de Francisco de Paula, porque nós estamos na Casa de Francisco de Paula realmente, né? Então, Bezerra de Menezes nos diz que a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança, a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Então, nós estamos no primeiro dia do ano de 2021. Passamos por um 2020, um ano bem difícil, mas passamos. Aprendemos a lidar com a falta que um abraço faz. Aprendemos a ter mais empatia, a sermos mais solidários. Aprendemos também o viver com menos. Aprendemos que saúde é o que mais importa, pois o resto, tendo saúde, a gente corre atrás. Precisamos agradecer toda a força que encontramos dentro de cada um de nós e que o ano de 2021 seja um ano de soluções, não mais de problemas. Seja um ano de paz, seja um ano de amor, seja um ano de união. E sentindo essa paz, sentindo esse amor, sentindo essa união, é que estamos dando início agora, nesse momento, a mais uma reunião nossa, a primeira do ano, da nossa sexta-feira.
Então, agora vamos ler a mensagem da Sheila, que ela nos diz assim, faze assim, é a mensagem do dia 1, não é? Faze assim. No mundo, inúmeros fatores conspiram contra a tua paz interior. A fim de manter o equilíbrio, é aconselhável anotar alguns procedimentos que podem ajudar. Ante as acusações, humildade sempre. Ante a partida dos entes queridos para o além, a certeza de que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Ante as dificuldades que surgem de surpresa, a serenidade que ajuda a resolvê-las. Ante a enfermidade do corpo, a confiança em Deus e a paz por dentro, para bem superar a prova de agora. Em todas as situações de dor ou dificuldade, mantenha a paz interior, elegendo o Pai por amparo maior e sempre presente. Olha que mensagem, meus irmãos, pequena, mas tão enorme no seu conteúdo, né? Então, ainda com essa mensagem, sim, em nós, vamos orar. A oração, nós sabemos que a oração é sentimento. A oração é esse sentimento que sai pela nossa boca. Então, nada de fórmulas já, de orações feitas. Vamos deixar que o nosso sentimento fale por nós. E vamos, então, juntos, unidos nesse momento, vamos orar. Nós sempre costumamos orar pedindo, pedindo, pedindo. Geralmente, a gente não agradece. E hoje, a primeira coisa que nós queremos fazer antes até de orar é agradecer a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo, né? De viver o ano de 2020 com tanta dificuldade e de estarmos aqui nesse primeiro dia do ano de 2021. Então, Senhor Jesus, nosso Mestre amado, nós estamos aqui, reunidos em Teu nome, e podemos sentir a Tua presença, Senhor, sob a forma de luz, sob a forma de amparo, sob a forma de amor. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos a ajudar. Dá-nos a Tua mão, para que nós possamos percorrer esse caminho tão difícil, tão cheio de empecilhos, tão cheio de precipícios, mas que nós possamos, pela Tua mão, chegar ao objetivo final da reencarnação, que é justamente a nossa evolução moral. Então, Senhor Jesus, de início, nós já queríamos agradecer por saber que nós podemos contar contigo, que Tu estás sempre junto a nós, nos ajudando, dando realmente a Tua mão para que nós possamos seguir, porque Tu mesmo disseste que eras o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por Ti. Então, obrigada, Jesus, obrigada por nos amares tanto. E fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos ouvir agora um trechinho do Evangelho que foi aberto, por certo, de uma forma aleatória, né? Sempre é bom para nós vermos o que nós estamos precisando ouvir ainda. Fala. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa
de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Vamos meditar bastante sobre esse trechinho do Evangelho que caiu para nós hoje, né? Então, agora, meus irmãos, nós vamos ter a grata satisfação de começar o nosso ano, né, com o nosso querido André. André, pode começar, meu filho. Ele vai falar hoje sobre... Fala aí, André. Parábola do festim das bodas. Festim das bodas, o festim das bodas. Foi o tema ele próprio que escolheu, que eu estou assim agora muito, a tua liberdade, cada um escolhe aquilo que quer falar naquele dia, e geralmente é aquilo que é preciso falar naquele dia, é o que é preciso nós ouvirmos, não é? Naquele dia. Então, fica bem à vontade, André. Fala. Obrigado, dona Clélia. Boa noite a todos. Primeiramente, um feliz ano novo para todos nós, né? E a ideia é essa mesmo, é começar o ano com aquela reflexão de um ano novo, de um ano bom, de um ano de renovação, de um ano de planos, né? De evolução, de progresso, de crescimento espiritual. E esse é o motivo de trazer esse estudo, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa o capítulo, fala sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos, e ele começa por essa parábola do festim de bodas, que traz uma mensagem belíssima de Jesus sobre o seu entendimento da criação, né? E essas passagens são belíssimas e nos trazem uma reflexão profunda, né? Do que nós podemos aprender a mais com essa reflexão. Então, a ideia é hoje, né, a gente conversar sobre esse capítulo, aproveitando esse momento, né, em que geralmente fazemos um balanço do como foi o ano. Dona Clélia aí já colocou bem que foi um ano com desafios grandes, né, e que nós conseguimos aí chegar até aqui para um novo ano e novos propósitos, né? E aproveitando esse momento de reflexão e a gente estudar um pouco e compartilhar e tentar avaliar essa reflexão de Jesus sobre o seu entendimento da criação. Na introdução, nós temos já material bem interessante e o Evangelho não podia ser melhor, né? O nosso grande trabalho é um trabalho interior, né? Da gente buscar uma transformação, e a mensagem cristã ela é muito direta aos nossos corações, né? Para que nós possamos combater o egoísmo que ainda há em nós, certamente em cada um há um nível diferente, aprendizados diferentes a serem superados, e nós mesmos é que temos que nos aplicar, né? Então, às vezes, nós ficamos muito interessados na evolução dos outros, né? Ainda usamos muito da crítica, do julgamento, e, às vezes, perdemos um pouco essa perspectiva, né? De que nós podemos fazer muito, mas o muito que podemos fazer, parte dele está dentro de nós, né? E falou também sobre o mal sofrer, e falou também sobre o início, né? A busca, começar o ano cheio de esperança, né? Entendendo que Deus tem propósito conosco. E eu acho, assim, a minha humilde avaliação foi que essa parábola do festim das bodas pode nos trazer muitas coisas interessantes. Primeiro, é uma reflexão de Jesus. Jesus,
ele, na sua missão aqui na Terra, né, quando ele esteve conosco, encarnado, né, aqui conosco, dividindo conosco o dia a dia do mundo material, porque ele está sempre conosco, né, a sua solicitude está a todos os momentos conosco, mas ele fazia essas parábolas, né, tentava mostrar para a população, para as pessoas, reunia uma visão figurada sobre a criação, e essa visão figurada, ela servia muito ao objetivo de você permitir que, em diferentes estágios evolutivos de maturidade da inteligência e maturidade moral, nós podemos fazer reflexões diferentes e podemos avançar. Provavelmente, essa parábola, daqui a séculos, a gente pode estar reunidos, um pouco mais inteligentes e mais evoluídos moralmente, e ainda descobriremos coisas sublimes que estão nessas mensagens. O propósito nosso hoje é estudar essa mensagem olhando para frente, porque ela é tão bonita que ela pode ser vista do ponto de vista histórico, pode ser vista do ponto de vista moral, pode ser do ponto de vista do esforço do Criador em ajudar as criaturas no seu progresso, mas hoje, então, a gente vai concentrar um pouco no futuro, né? E o mais importante é o seguinte: Jesus, ele fazia essa explicação figurada do que ele entendia sobre o reino de Deus, exatamente para nos ajudar a crescer nesse entendimento. Porque ele sabia, por exemplo, que há 2000 anos atrás seria muito difícil para nós ter uma concepção muito profunda sobre a criação, assim como somos hoje, temos essa dificuldade, né? Então, ele trouxe essa parábola e a gente vai começar a ler alguns trechos e identificar alguns pontos de interesse para essa reflexão. Então, a parábola está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e ela começa assim: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, e mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Vamos dar uma paradinha aí e tentar refletir um pouco sobre essas questões. Então, no primeiro momento, né, Jesus fala do reino dos céus. O reino dos céus é como se fosse assim, uma explicação da criação, né? De como se dá o reino divino, o reino de Deus, e ele compara o reino de Deus a um rei muito solícito, convidando as pessoas a festejar as bodas de seu filho. Então, a primeira reflexão é que, imagina há 2000 anos atrás, até hoje mesmo, a gente fazendo essa reflexão, se você imagina uma festa em que o próprio rei convida as pessoas para o casamento, para as bodas de seu filho, né? Então, no ideário das pessoas, é como se fosse uma comparação a uma festividade onde tudo é alegria, aventura, fartura, né? Então, na Idade Média, naturalmente, os reis só chamavam os nobres, né, para as comemorações, eles até estendiam alguns benefícios para a população, e Jesus fala, então, diretamente à população, falando às pessoas, falando que todos nós, vamos dizer assim,
independentemente de se é classificado ou não pelos homens, de uma certa hierarquia social, ou que lá que seja, o rei, vamos assim dizer, preparou uma grande festividade e convida a todos, né? Então, a primeira reflexão aquele que realmente, vamos dizer assim, Deus está a todo momento nos chamando para participar mais profundamente dessa vida em abundância, como se essa vida em abundância ela fosse tão prazerosa que é como se estivéssemos numa melhor festividade possível. Naturalmente que Jesus comparava essa festividade à festividade de um rei, mas do ponto de vista da nossa conexão com o Criador, como mesmo Jesus pontuou em várias outras passagens, é uma conexão profunda da criatura com o Criador, em que Jesus comparava essa conexão profunda com uma vida em abundância, com uma alegria interior profunda de estar nessa conexão com o Criador. E nós, ainda que não temos essa concepção profunda da forma de Deus se manifestar, da sua misericórdia, a gente fica meio sem saber, né, alguma coisa de como que isso se dá, mas nós já temos, assim, alguns exemplos de alguns dos profetas, que a própria parábola diz, alguns foram até foram sacrificados, foram maltratados, né? E nós nos recordamos da presença de Jesus na Terra, em que ele falava que eu e o Pai somos um só, pela sua conexão profunda como criatura, mais evoluída do que nós, no entendimento que dentro da sua alma ecoava a vontade de Deus, e ele falava muitas das vezes que veio fazer a vontade do Pai, que está no céu, não a dele. Então deixa bem claro que há uma ligação mais profunda desse espírito de escola com o próprio Criador. E a gente vê traços desse comportamento também com outros profetas e outros emissários divinos que, diante das dificuldades maiores, tinham aquela tranquilidade, se destacavam pela sua paz interior. O próprio Jesus, que superou dificuldades atrozes, em nenhum momento ele se mostrou em cólera ou com alguma instabilidade emocional. Pelo contrário, em todos os momentos, ele incitava os apóstolos a terem calma, a terem paciência, a nunca oferecer a violência como resposta a nada. Ele, em todos os momentos, oferecia, mesmo sob todas as dificuldades, era capaz de oferecer uma paz profunda, né? Uma grandeza de caráter que não se abalava com qualquer ocorrência, pelo contrário, muitas das vezes, mesmo sob dificuldades profundas, ele manifestava uma compaixão profunda por todos nós. Nós vimos isso muito marcante em Jesus, mas também vimos na segurança de Paulo de Tarso, por exemplo, quando se converteu e passou a ser um grande emissário de Jesus, levando o evangelho para vários lugares e sendo também expulso à base de pedradas, de sacrifícios, e de muito esforço próprio, né, na divulgação da mensagem cristã, e tantos outros mártires, né, do cristianismo nascente, em que nos circos romanos davam a sua vida no entendimento de tranquilidade, sabendo que era mais seguro estar com o Cristo Jesus, mesmo num circo romano, em que o sacrifício era o destino natural, em que a perda da vida material a morte do corpo físico era um destino natural, mas eles estavam lá em segurança e pacificados, porque naturalmente eles já percebiam e já sentiam essa aventura profunda, esse sentimento de saciedade, de perceber a manifestação divina dentro de si próprio. Ficaremos aqui, talvez a noite toda, falando só dessa
característica dessa passagem sublime, né? Mas temos outros, né? Mas ainda não alcançamos essa compreensão da criação divina e da solicitude de Deus em favor de todos nós. O primeiro ponto, então, é essa ventura interior, que é o reino de Deus. O segundo ponto é exatamente esse que eu acabei de citar. A solicitude divina. Então, o rei, ele manda os seus servos para convidar as pessoas para as bodas, depois despacha novos servos, e mostrando, assim, que esse Pai Criador, esse Deus que Jesus chamava de Pai, né, estabelecendo uma relação profunda de amor de Deus com todos nós, existe uma solicitude desse Criador a favor de todos nós em todos os momentos. E nós, à medida que a dona Clélia ia lendo aquela mensagem, nós íamos percebendo a manifestação dessa verdade naquelas palavras. Deus está oferecendo para nós ideias, intuições, portas de saída, portas para batermos, coisas para nos apoiar, nos levantar, seguir adiante. Em tudo que nos rodeia, se existe essa misericórdia divina, se realmente acreditamos que existe uma manifestação de um Criador bondoso, ele está a todos os momentos solícitos em favor de nós. Ele está nos chamando o tempo todo a participar desse reino de ventura. E muitas das vezes, como ali mesmo a dona Clélia leu e as outras mensagens trazendo, principalmente a primeira mensagem, em que falava muito do bem sofrer, né? Como é que é o bem sofrer do cristão? O bem sofrer do cristão é um sofrimento que entende que acima das nossas limitadas inteligências e capacidade de compreensão do mundo, existe esse Deus Pai Criador nos colocando algumas tarefas, alguns desafios a superar, que nada mais são do que oportunidades de superação, de nos transformarmos intimamente, de sermos melhores, de descobrirmos habilidades que ainda não temos, de desenvolvermos potenciais da alma que estão depositados em nós, aguardando só o nosso esforço, a nossa boa vontade. Essa compreensão da solicitude divina é muito importante nós desenvolvermos dentro de nós, principalmente nos momentos difíceis, né? Muitas das vezes ainda nos desesperamos. E os espíritos de luz, que também não se abalam com as dificuldades, falam assim, mas vem cá, se existe realmente, se você realmente acredita que existe esse Deus Pai Criador, por que essa aflição toda? Por que esse descontrole? Por que essa raiva? Por que esse ódio? Por que isso tudo? Por que esse comportamento? Certamente, quando reagimos mal a uma notícia dessa forma, tristeza, falta de esperança, certamente é uma deficiência no entendimento dessa solicitude divina que não cessa nunca, que nunca estamos sozinhos, sempre temos o esforço divino a favor de todos nós, nos convidando, venha participar dessa vida de plenitude com o Criador, com os que estão à nossa volta. E o Evangelho dá a dica para descobrirmos esse caminho, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É entender que algumas decisões divinas, elas são para o nosso bem, mas não estão num entendimento superior ao nosso. Certamente o que achamos que é melhor para a gente hoje pode não ser. Olhamos sob uma perspectiva de uma vida imortal, porque o objetivo maior de Deus é que sejamos melhores, para que saiamos daqui dessa vida melhores do que somos. Então, esse é o segundo ponto, a solicitude divina a favor de todos nós. O terceiro é o nosso comportamento que traz essa parábola, né? Então, Jesus fala, os convidados, porém,
sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Muitas das vezes, nós temos hábitos próprios que precisam ser revistos, precisam ser repensados, né? Nosso entendimento da vida. E muitas das vezes, isso naturalmente tem um motivo, né? Nós somos espíritos imortais que já viemos de outras existências, de várias e várias experiências, nesse planeta, possivelmente em outros planetas, né? Reencarnamos aqui na Terra por um tempo, evoluímos, temos experiências, desencarnamos, ficamos no plano espiritual, desenvolvendo também nossas habilidades, passando por experiências interessantes, depois preparamos uma nova encarnação, e alguns dos hábitos que temos hoje são hábitos de várias e várias e várias encarnações. E muitas das vezes temos aquela convicção do que nós fazemos, as nossas atitudes, são corretas, são as certas, né? E muitas das vezes, como disse essa mensagem do Evangelho, foi muito marcante hoje para a gente. Essa mensagem do Evangelho diz que às vezes nem percebemos, mas existe ainda resquícios ou egoísmo dentro de nós que precisam ser combatidos com todas as nossas forças. Muitas das vezes, não precisa ir muito longe, né? Mesmo com aquelas pessoas que amamos, que dividem nossa existência, nossa família, que compartilham conosco essa existência, às vezes saímos de controle, somos rigorosos demais, às vezes brigamos, às vezes maltratamos, e às vezes até somos cruéis com aqueles que estão conosco. Muitas das vezes defendemos, né, nossos pontos de vista e esquecemos que o nosso ponto de vista ainda é muito limitado. E é interessante que muitas das vezes perdemos o controle e deixamos, às vezes, nos envolver com pensamentos não tão caridosos, exatamente nos momentos em que temos certeza ou achamos que temos razão, que o nosso entendimento é o mais certo, né? Acima de nós, tem espíritos evoluídos um processo de desenvolvimento muito superior ao nosso. Então, já é uma forma de egoísmo achar que a nossa forma de ver o mundo está certa. Porque temos que sempre que estar em dúvida se o que fazemos está certo ou não, principalmente se nós nos distanciamos da caridade, né? Jesus deixa bem claro que o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muitas das vezes nos distanciamos muito desse ensinamento e achamos que estamos com toda a razão. Às vezes até não perdoamos, mas achamos que estamos certos, quando Jesus foi muito claro com Pedro, quando daquela passagem sublime, né, que Pedro pergunta, Jesus, devemos perdoar 7 vezes o nosso irmão? Aquilo ali é uma mensagem profunda para toda a humanidade. E Jesus fala, não, Pedro, devemos perdoar sempre, 70 vezes 7 vezes. E mesmo assim, não conseguimos, ou ficamos muito presos aos nossos hábitos, e sequer testamos uma vida de plenitude e de perdão, né? O que acontece do ponto de vista humano? Então, a primeira coisa é nós recusarmos o novo, né? Esse convite divino para sermos diferentes, para mudarmos o que tem dentro de nós, e continuamos com os mesmos hábitos, sem adicionar mais caridade e menos egoísmo. E quando nós, naturalmente, nos distanciamos dessa lei maior, que é a lei do amor, que é fora da caridade não há salvação, o distanciamento desse ser divino
é quase que imediato, né? É como se nós nos tornássemos, em vez de buscar essa conexão com o alto, nos tornamos seres fechados sobre o nosso egoísmo. Não queremos nem ouvir essa solicitude divina. E é nessa parábola que Jesus destaca a necessidade de nós revermos sempre o que se passa pela nossa cabeça. Bom, eu vou ler um pouquinho mais dessa passagem, porque ela tem mais coisas boas, né? Então disse a seus servos, o rei, né? O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Esse parágrafo, ele traz assim, ele reforça essa solicitude divina, porque ele sai de um nível de convite que, naturalmente, do ponto de vista histórico, falava muito dos hebreus, que já entendiam sobre a unicidade de Deus, né? Eles eram monoteístas, né? E então Deus resolve, então, chamem todos, né? Mostrando que esse entendimento, esse convite, essa solicitude divina é para todos os povos da terra, não para aqueles que se consideram eleitos, mas para todos. Inclusive, Jesus introduz nessa passagem bons e maus. Isso quer dizer o seguinte: a solicitude divina é tão profunda que mesmo nós, que ainda temos alguns momentos de egoísmo profundo, que ainda temos diante de nós um trabalho grande a fazer de combate ao egoísmo, que o próprio Evangelho trouxe isso hoje, nós mesmos recebemos da solicitude divina alguns momentos em que somos capazes de perceber dentro de nós essa grandeza do Criador. Como que isso se dá? Isso se dá pela extensão da misericórdia divina a favor de todos nós, muito, por exemplo, pela oração. Muitas das vezes, a oração ela é tão importante que ela é capaz de fazer com que a nossa consciência se eleve de um padrão vibratório para um padrão vibratório superior ao nosso. Por isso, o convite para orar, vigiai e orai, né? O convite para orar é mais ou menos isso. Olha, mesmo que você seja bons ou maus, mesmo que você ainda tenha egoísmo dentro de si, Deus é tão solícito que ele é capaz de estender para você um pouco de você compreender dentro de si essa grandeza da criação. Então, se tudo estiver difícil, ore, entre nessa conexão, busque dentro de si essa conexão, mesmo que você tenha falhado em alguma atuação, mesmo que você tenha deixado o egoísmo ainda se manifestar de forma profunda na sua vida, mesmo que você tenha cometido uma atitude que gerou malefícios para outras pessoas, mesmo que você tenha caído, que nós ainda estamos num estágio evolutivo, que nós somos mesmo, Jesus sabe disso, Jesus sabe. Mesmo tentando acertar, às vezes erramos, achando que nós estamos acertando, às vezes nós erramos. Isso é próprio de quem quer crescer, né? Quem quer ser melhor. Mas isso já está resolvido na equação da criação, na equação divina, em que a fraternidade é a base de sustentação da existência da vida. Deus estende esse convite a todos. Então, se você está passando por um momento de intranquilidade, de dificuldade, serena a alma, respira fundo, tenta essa conexão. Quando é que conseguimos essa conexão? Melhorando o nosso padrão vibratório e perdoando, desejando bem às pessoas que fizeram mal a gente, querendo bem às pessoas, deixar de dentro de nós brotar essas luzes, deixar que esses potenciais de luz se desenvolvam dentro de nós, são como sementes. Nós somos
naturalmente convidados para essa aventura de luz e de fraternidade e de amor. Tenta elevar esse padrão vibratório, use da oração, né? Entre em conexão com esse ser superior, porque a oração é exatamente isso. Deus permite que os espíritos nos ajudem, elevem nosso padrão vibratório e deixem que essa misericórdia divina, essas energias profundas de luz e refazimento, entrem dentro de nós e nos refaçam intimamente, nos dê vitalidade para a alma que chega ao corpo físico, nos trazendo alguma paz, alguma luz interior. Se nós conseguirmos avançar na prece com um sentimento profundo de amor, se a gente conseguir mudar esse padrão vibratório, e em outras passagens, Jesus explica muito claramente que os benefícios da oração, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte: meu irmão, primeira coisa, perdoe aquele que te fez mal. Porque se você não perdoar, o seu coração ainda vai ficar com aqueles resquícios daquelas energias mais densas. Fique tranquilo e perdoe a si mesmo. Libere-se daquelas tensões. Deixe seu corpo mais aberto a essa solicitude divina. E conseguimos isso com perdão, desejando bem às pessoas, não desejando mal aos nossos inimigos ou aqueles que não nos fazem tão bem, fazendo planos na caridade. Isso é tão bonito, meus irmãos. Nosso padrão vibratório muda completamente, a luz se faz dentro de nós e somos capazes, então, de perceber essa grandeza ou num nível vibratório que ainda não somos acostumados. O nosso exercício aqui na escola de médiuns que nós temos, a aproximação do guia, é isso. Quando nós damos graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, estamos usando, apesar de nós falarmos, repetirmos essas palavras, nós estamos numa ação profunda de amor, de conexão com nossos guias, que vem trazer a sua consciência já pacificada de luz, no entendimento da criação, e fazer com que haja uma sintonia, uma complementação, uma associação até nervosa mesmo. Fios de luz entre os pensamentos dos nossos guias unem-se aos nossos pensamentos, às nossas terminações nervosas, com esse objetivo de nos trazer essa paz interior. Então, eles oferecem as suas conquistas próprias, o que eles já conseguiram evoluir no seu padrão vibratório, nas suas conquistas morais, e compartilham conosco das suas conquistas, numa ação na caridade profunda. Esse é um outro ponto, meus irmãos, que nós precisamos entender. A solicitude divina, ela é muito profunda. Nós temos o nosso guia espiritual, que é um espírito que está muito acima do nosso padrão evolutivo, que tem luz própria, não precisa mais encarnar, a maioria deles. Tem outros que são espíritos protetores, que o próprio Evangelho traz, o Livro dos Espíritos, são familiares, espíritos que não são tão evoluídos, mas que fazem parte da nossa família espiritual e que já têm aquele entendimento da bondade, provavelmente nossos familiares de outras vidas, pessoas que nos amam profundamente e que fazem parte de um grupo de espíritos que nos ajudam a achar nossos caminhos no crescimento espiritual. Então, há muito esforço da bondade divina para o nosso crescimento. Bom, vamos avançar um pouco mais, para a gente encerrar essa parábola tão bonita. Eu vou ler, então, o parágrafo, que é colocado lá no capítulo 18. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas pouco escolhidos.
Essa frase final, que dá nome, inclusive, ao capítulo, é uma questão para a gente sempre refletir. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Depois de chegar aqui, depois dessa solicitude divina, depois dessa aventura, depois de tudo que falamos, chega Deus e fala assim, bom, aonde, se por acaso, dentro de si, há um sofrimento profundo, se você ainda não alcançou, naturalmente, um estágio pelo seu esforço próprio, é natural que você, apesar dessa solicitude toda divina, há necessidade de nós buscarmos, pelo esforço próprio, descobrir, desenvolver esses potenciais da alma. Há uma parcela dessa evolução que é intransferível. Isso é muito importante. Há uma parte, apesar da obra da criação, uma mensagem do livro da irmã Sheila fala, é como se fosse um rio em que nos leva naturalmente para o progresso. Mas há necessidade de nós fazermos o nosso esforço, de nós fazermos a nossa parte. Muitas das vezes queremos permanecer no mesmo ponto, como já falado. Nesse mesmo capítulo, o Kardec organiza a parte em que fala da porta estreita. É muito importante termos essa mensagem também marcada em todos nós. E a gente vai explicar um pouquinho mais por quê. Na porta estreita, Jesus fala o seguinte, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Meus irmãos, essa parcela da nossa parte, apesar de todo esse esforço, é preciso que nós investiguemos, busquemos uma postura diferente, uma postura de renovação, uma postura de dúvida sobre as nossas convicções, porque muito ainda temos que avançar. Será que aquela nossa convicção ela está baseada na lei de amor? Será que aquele nosso entendimento sobre aquela questão está passando por uma compreensão profunda das pessoas? Será que, por acaso, para o entendimento daquela lição, paramos, antes de tomar qualquer atitude ou qualquer plano, será que nós paramos um pouco e adicionamos dentro de nosso coração um pouco do nosso amor e da nossa caridade? É esse o convite que Jesus nos faz, e ele fala o seguinte, olha, larga é a porta da perdição, porque a maioria de nós nem essa reflexão fazemos, nós já temos como uma resposta automática dentro de nós. Não, eu faço desse jeito, eu perdoei uma vez, eu perdoei 2 vezes, não, na terceira eu não perdoo, é assim que eu sou, é assim que eu tenho que ser. E os Espíritos falam, mas há uma possibilidade de você perdoar a terceira vez, de você refletir sobre o que aconteceu, não com aquela indignação, não com aquele ódio, mas sim no entendimento pleno da questão, no entendimento profundo no amor pelas pessoas e nessa tentativa de conexão com o que há de bom, o que há de belo, que a paternidade divina está nos oferecendo. Aquele momento é o momento da nossa escolha. Deus é tão bom que nos permite, olha só que bonito, é o livre-arbítrio. Permite que nós tomemos as nossas conclusões, as nossas decisões e sigamos o caminho que achamos o correto. Mas ele alerta e fala o seguinte, olha, muitas das vezes, Deus é tão bom que ele permite até que você tome uma decisão de distanciamento do próprio Criador. Porque quando agimos sem caridade, sem um amor profundo,
nós estamos nos distanciando do Criador e tomamos as nossas decisões próprias. Nos afastamos, inclusive, daqueles que querem o nosso bem, o nosso guia espiritual, os anjos, os espíritos protetores, espíritos familiares. E aí, como o mundo é de conexões, quando nos afastamos dessa paternidade divina, primeiramente enchemos o nosso corpo de impurezas, quando estamos com raiva de alguém, fechamos o nosso corpo, começamos a tirar conclusões próprias e começamos a nos conectar por sintonia com espíritos também que não querem a nossa evolução, que são espíritos sedutores, que mal percebemos, já fomos seduzidos por aquele pensamento. Muitos daqueles pensamentos nem são nossos, são de terceiros. Por isso a importância é tão grande. Por que a possibilidade da conexão pelo pensamento? Por causa dessa criação divina. O esforço divino é para que nós possamos crescer para escolher o caminho certo, que é o caminho de aproximação com essa solicitude divina. E qual é o caminho de fazer isso? Primeiramente, antes de qualquer decisão, atitude, para profundamente, acalma aquela ansiedade, pode ser raiva, pode ser aflição, pode ser instabilidade emocional, pode ser desespero. Nada disso faz parte daqueles que já avançaram o nosso caminho e já entenderam essa solicitude divina, que já participam de alguma forma dessa aventura. Qual que é o convite? Para a serena alma. Entre em conexão com o que Deus quer te oferecer. A mensagem que a dona Clélia leu falou, Deus sempre oferece uma saída, Deus sempre oferece um caminho, mas Ele espera essa nossa parte, às vezes é pequeniníssima, é só recusar a fazer mal a alguém, a recusar de ficar irritado. Eu recuso esse meu... Eu desisto, eu não quero mais ser aquela pessoa que se desestabiliza emocionalmente, ou que fica com raiva, ou que explode, ou que se irrita, ou que xinga, ou que fala mal das pessoas. Recusa esse eu velho e tenta se esforçar para, primeiro na inteligência, que existe esse Deus Pai Criador, e depois pela emoção. Sente amor pelas pessoas, amor para aquela pessoa que te traz a dificuldade, amor pela vida. Busca, pelo entendimento do afeto profundo, essa conexão com Deus Pai Criador. E aos poucos vamos purificando a nossa alma, facilitando as conexões com esses espíritos de luz que querem o nosso bem. Porque, no fundo, no final das coisas, o mundo em que nós vivemos é de uma conexão, de um amor profundo entre as pessoas. O amor é tão forte que liga os corações de espíritos onde quer que eles estejam. Porque é assim que é a criação. E aos poucos vamos deixar nossa alma livre dessas impurezas. Abrir essa conexão da intuição com o mais alto. Poxa, aconteceu um desastre. Vamos lá, vamos tentar achar uma solução. E sempre haverá essa solicitude divina. Até no entendimento do desencarne, da morte, como está acontecendo hoje, né? Várias pessoas adoecendo e algumas partindo para o mundo espiritual. As relações de amor não se perdem nunca. Nunca. Possivelmente, na sua comemoração de Natal, se você teve a condição de celebrar profundamente essa vida em abundância, fazendo uma oração em agradecimento, possivelmente aquelas pessoas que estavam, seus familiares, pessoas queridas que já partiram e que já têm essa condição de sentir na sua alma, certamente no coração delas, esse carinho fez com que ela sentisse a sua presença próxima a ela. Muitos desses espíritos, ou alguns deles, pelo menos, visitaram a sua casa, celebrando também o Natal, desejando boa sorte nos desafios que virão à frente. Eu me lembro de um desencarne recente de uma mãe, de uma pessoa muito querida, quando os filhos, no momento
da partida da mãe, daquele momento da oração final, diziam coisas bonitas para ela. No coração dela se iluminava, os pontos se iluminavam, a imagem daquele filho aparecia no coração dela, e ela se sentia feliz, como se fosse um carinho, um beijo na face, no coração dessa irmã que partiu. Essa é a aventura daqueles que já perceberam que o amor suplanta tudo, inclusive a partida, inclusive a dificuldade material, inclusive a doença, inclusive qualquer desafio que apareça na sua vida, um filho difícil que você precisa amar profundamente, ou aquele companheiro que te traz dificuldades, ou mesmo o trabalho, a dificuldade do trabalho, a pandemia, todas essas dificuldades têm por trás um esforço divino para que descobramos esses potenciais de descoberta da vida, da criação, que só esperam a nossa vontade para despertar em nós um mundo melhor. Dentro de nós há um mundo grandioso e de Deus espera sempre aquela mensagem da Gênese, né? Fez-se a luz, né? É isso que precisamos despertar dentro de nós. Vamos, meus irmãos, vamos para mais um ano convictos, cheios de esperança, cheios de fé, buscando essa conexão pelo amor, pela pacificação, pelos projetos na caridade, para ajudar aqueles que precisam, para oferecer um copo d'água em nome do amor, em nome de Jesus, para aqueles que têm sede, para oferecer uma palavra amiga ou um abraço carinhoso à distância. Falamos aqui em abraço. Se podemos dar um abraço carinhoso nos nossos irmãos desencarnados pela prece, podemos também dar um abraço à distância àqueles entes queridos que estão encarnados, mas às vezes em países distantes, ou mesmo isolados, ou mesmo nos hospitais, ou mesmo convalescendo de algumas doenças. Porque o Espírito é livre, meus irmãos, é livre para amar. E o mundo de Deus é um mundo sustentado em que a fraternidade, o amor ao próximo, é livre, é estimulado, é propagado, é facilitado pela bondade divina. O meu agradecimento, pessoal, a essa atenção, a essa plateia, a essa audiência, e que possamos todos superar esses desafios que se aproximam de nós, com essa tranquilidade, com essa fé, que nos fará sempre melhores. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Dona Clélia, o microfone. Liga o seu microfone, por favor. Liga, não ligou, não. Não ligou. Com o mouse, vai lá com o mouse lá no... Vamos ver, foi agora. Foi. Agora foi, pois é. Teimoso, ele não quer que eu fale, mas eu vou falar. Pronto. O que nós estávamos dizendo é o seguinte, nós tínhamos deixado para o final uma mensagem. Como todos sabem, nós fazemos parte do coral da congregação. E no coral há algumas músicas que as letras são muito, assim, tocantes, que falam muito a nós. Então, nós tínhamos separado, como o André agora falou, eu vou aproveitar e vou terminar, depois o professor vai fazer a prece, tudo bem, e nós terminamos normalmente. Mas vou falar agora, que eu acho que está muito... André falou em conquistas, não é? Então, o nome da música é Conquista, eu vou ler só um pedacinho. E ela diz assim: mesmo que o dia chegue trazendo nuvens negras, escala o monte da certeza e lá de cima vê como é pequena e passageira a dor. É assim que se exercita para a vida imortal. O que hoje é tão difícil, amanhã será
conquista. Amanhã será conquista. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, tá? Saber, nos exercitarmos, sabermos que essa dor, não existe nada assim eterno, né? A dor também é passageira. Então, agora, nesse momento, vamos fazer a nossa irradiação, pensar e pedir pelo aquele nosso irmãozinho que precisa tanto, tanto de ajuda. Então, Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, pedindo a tua ajuda, pedindo a tua proteção para todos aqueles nossos irmãozinhos tão necessitados de amor, tão necessitados de compreensão, tão necessitados da ajuda física, do tratamento na sua saúde. Então, onde estiver um irmãozinho nosso precisando dessa ajuda, que ela leve, que ela seja levada até ele. E nós podemos até visualizar, né, um quadro dessa ajuda que é levada. Gostaria até que todos pudessem, mas da maneira que nós vamos descrevendo, cada um vai visualizando esse amor de Jesus, essa caridade que é feita a todos, todos indistintamente, quer seja na rua, quer seja na condução, quer sejam nos hospitais, nas penitenciárias também, onde haja dependência química nesses hospitais. Enfim, Senhor, e agora, nesse momento em que nós estamos atravessando, essa fase que nós estamos atravessando, dessa pandemia, onde há tanta gente internada, precisando de ajuda, que possa sentir nesse momento, Senhor, essa nossa transfusão de amor, essa nossa vontade de que todos possam se sentir assim reconfortados, se sentirem melhor, se sentirem com fé, sem perder a esperança. Senhor Jesus, auxilia a todos esses nossos irmãos, dando-lhes força, dando-lhes assim coragem para prosseguir na sua caminhada, não só aqui ainda encarnados, mas também aqueles que estiverem no momento da sua partida, que possam encontrar forças, encontrar essa luz que possa levá-los aonde eles precisam chegar. Meus irmãos, que a paz do Senhor, que essa saúde, não só a saúde física, mas a saúde espiritual, possa ser levada a todo irmãozinho nosso que precise dela. Obrigada, Jesus, muito obrigada por nos amares tanto. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião e vamos pedir então ao nosso irmão Proenço que faça por nós a prece de encerramento e agradecimento. Graças a Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Te agradecemos, Senhor, por mais esta noite reunidos
na casa de Francisco de Paula. A primeira noite do ano. Agradecemos aos amigos da espiritualidade que nos permitem realizar esse trabalhinho. E agradecemos o convite para esse festim de bodas, onde nos foi oferecido um banquete, começando pela ambientação, a mensagem da irmã Sheila, o evangelho e o estudo que o nosso irmãozinho André, com aquele carinho de sempre e aquele amor, trouxe para nós, com tanto material para nossa reflexão. E que um dia, Pai, nós possamos estar usando a túnica branca. Por isso nós te agradecemos do fundo do nosso coração, te dizendo obrigado. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, nós damos por encerrada a nossa reunião. A Márcia ainda deve ler o boletim. Márcia, tem? Tem? Mas antes de você ler o boletim, eu quero dar aquele abraço muito grande em todos, tá? Que nós possamos começar esse ano de 2021 assim, unidos, para que o nosso trabalho ele possa continuar, né, dessa maneira, porque nós não paramos um dia de trabalhar, nós estamos juntos, a nossa casa está aberta, nossa casa está escancarada, ela não está aberta, não é? Está escancarada. Então, vamos continuar, meus irmãos, firmes nesse propósito, né, de continuar levando a nossa casa, né? E, né, assim, dessa maneira, unidos, juntos, para o crescimento. Nós sabemos que Francisco de Paula está super feliz, não é? Porque nós estamos conseguindo manter a casa. Todos os mentores da casa estão lá, né? Estão aqui, estão junto quando a gente se reúne. Então, vamos continuar assim. Isso é que é bom, essa união, nós estamos sempre juntos, com a mesma finalidade, com o mesmo propósito. Então, para todos, sempre quando saem lá da nossa sala, eu digo o quê? Que Jesus acompanha todos aos seus destinos, não é? Nós estamos nas nossas casas, já estamos nos nossos destinos, vamos dizer assim, mas que Jesus fique conosco, não é? Nos guardando sempre, e que nós possamos começar hoje um ano bem tranquilo, um ano de realizações, um ano em que nós possamos respirar um pouco aliviados, né? E sentindo sempre aquela sensação do dever cumprido. Nós podemos fazer, estamos fazendo, cada um de nós, quando nós estamos dizendo estamos, estamos mesmo, não somos nós. Somos nós unidos, não é? Nós estamos fazendo o melhor possível, o melhor ao nosso alcance, não é? E graças a Deus estamos utilizando da parte da ciência, da doutrina, né, que é a ciência, para conseguir nos juntar, estarmos a cada dia mais pertinho uns dos outros. Então, vamos continuar assim, tá bom? Unidos, e até a próxima semana, com bastante amor nos nossos corações, tá? Uma boa noite para todos e um feliz ano novo para todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Um abraço, tá? Bem apertado. Esse pode, não é? Esse pode, então pronto. Recebam todos
o meu abraço bem apertado, então. Beijos, dona Clélia, beijo a todos. É verdade. Paz e Olha, luz. Márcia vai Feliz fazer 2021 para todos. Um nós estamos abraço. esquecendo, tá? Antes do boletim, eu não sei se o Adilson quer falar alguma coisa, ou o Proenço. Quer falar alguma coisa, Adilson? Não quero não. Só desejar um feliz ano novo para todos. Pois é, mas isso já está implícito. Desejo um feliz ano novo para todos. Já está implícito, porque Não, todos estão querendo desejar um feliz ano novo para todos, não é isso? Então, lê, Márcia, o boletim. O boletim que eu vou ler é apenas a parte de agradecimentos. É claro. Agradecer no ano de 2020, com toda essa situação, vocês, todos nós, conseguimos manter a casa e principalmente o lar de Francisco. Não faltou nada. Conseguimos manter nossos vovozinhos saudáveis. Agradecer também as campanhas que vocês colaboraram com as crianças, campanha do Dia das Crianças, campanha de Natal. E agradecer por vocês estarem conosco, né? Muito obrigada, porque sem vocês ia ser muito mais difícil. Isso é que é bom, né? Sempre que a gente chama vocês, nós, aí todo mundo diz presente, não é? Presente. E aí isso é que é bom, não é? Então, mais um beijinho para cada um e um abraço para cada um. Um abraço.